Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais do quarto trimestre, que estamos estudando o tema A Terceira Epístola de João. A lição é a número 7, o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. A revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Nós estamos no tópico número 3, a aliança e compromisso. O autor diz que o ministério é dado por Deus a quem ele escolhe e quem faz aliança. João 15:16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolheis a vós, e vós nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto o meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. O termo aliança no hebraico é hit, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromisso e que deve ser respeitado e cumprido. Jeremias 32:38. E eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus. 3:1. Manter-se firme. O autor diz que o ministério é um desafio, não à toa Deus se apresenta a diversos homens dando-lhe ânimo. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue. Lucas 22:24. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Porém, manteve-se firme para cumprir sua missão. Jó 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Embora no início do seu chamado Jeremias tenha se mostrado titubeante ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como profeta, seguiu em frente exercendo os ministérios mais longos, cerca de mais de 40 anos. E profícuos. Por causa das duras profecias, Jeremias foi preso, mas não se calou, honrando a aliança e o compromisso com aquele que o chamou. Jeremias 36:5. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Aí no tópico comentarista, o autor diz que um mau discípulo é dominado pela insegurança. Sentir-se inseguro diante de tamanha responsabilidade, como Jeremias, que anunciava a rendição à Babilônia, sendo considerado traidor, mas faz parte da natureza humana, mas a palavra de Deus revela que é possível prosseguir e cumprir a missão. Era movido pela confiança em Deus, convicção da chamada divina e pelo poder do Espírito Santo. O autor enfatiza que a maior aliança foi feita com sangue. Lucas 22:20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento do seu sangue, que é derramado por vós. No item 3.2, defender a verdade. O autor diz que Caio e Demétrio andavam na verdade. 3 João 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. 3 João 12. Todos dão testemunho de Demétrio até a mesma verdade. E também nós testemunhando, e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Jeremias foi fiel ao Senhor e à mensagem que transmite mesmo em um tempo de crise, em um tempo em que muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente. Esses falsos profetas pregavam a paz, segurança e a vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios destruíram tudo. Jeremias 25:9. E eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor.
como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e eu estarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor. Eu os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. A defesa da verdade leva Jeremias da prisão, sequestro e ameaça de morte. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir, como fez Jeremias. Jeremias 29, 19. Portanto, não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhe eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Aí no tópico do comentarista, o autor diz que a verdade estava ao lado oposto de João. Ele não podia suportar o peso da doutrina de João, que não era séria e verdadeira, voltada para as profundidades inferiores do ser. E por achar que era dono da igreja, usava várias acusações falsas e palavras maliciosas para afastar e manter fora aquele que estava pregando a verdade. Ele não permitiu e nem mesmo que a igreja recebesse o texto de João. O autor cita 3 João 11. Quem faz o bem é de Deus, né? Mas quem não faz, mas quem faz o mal, não tem visto a Deus. E para terminar o tópico número 3, o item 3.3, ir até o fim em seu chamado. O autor diz que, à época de Jeremias, o povo ignorava as suas leis e adorava outros deuses. Vivia entre um rei que levava o povo a Deus. Outros levavam o povo a todo tipo de desobediência. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância, por isso trouxe palavras de juízo. Jeremias 1,16. E eu pronunciarei contra eles o meu juízo, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e encurvaram diante das obras da sua mão. Assim enfrentaria forte oposição. Jeremias 1,8. Não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Mas com a ajuda de Deus cumpriria o seu chamado até o fim. Jeremias 1,19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. O autor diz que quando Jeremias aceitou o desafio do chamado profético, ele venceu sua fraqueza e insegurança. Deus o enviou ao seu povo para adverti-lo e também confrontá-lo. Jeremias cumpriu este chamado desafiador até o fim. Seu segredo foi confiar ao Senhor e não em si. Por isso Deus garantiu vitória. Jeremias 1,19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aí o discípulo que não sabe lidar com a fraqueza sucumbe, mas o que aceita seu chamado em Deus prevalece. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 3 e também a lição número 7. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 8, se assim Deus permitir.